Olá, começa agora mais um programa Trajetórias e o nosso convidado de hoje é o Paulo Gasparotto, jornalista, colunista, comentarista, avaliador e leiloeiro. Tem mais alguma outra atividade? Não. São várias, né? Não. Só falta uma coisa que eu gostaria de ser, que eu gostaria de ser jardineiro. É mesmo? Eu gostaria muito de ser jardineiro. Olha só, por que jardineiro? Porque eu acho que a coisa que mais realiza o ser humano é a terra, compreende? É plantar, é ver crescer as plantas, é a mudança das estações, é uma forma de renascer a cada estação, né? Ou também de morrer, né? Porque no inverno a gente morre. Já vi esse frio todo aí, né? A gente se recolhe completamente, né? É verdade. Olha só que bacana, jardineiro. Ó, quem sabe então? Pois não. É claro, é uma oportunidade. É uma oportunidade. Eu acho que cada dia é uma vida nova. E acho que a gente tem o direito de recomeçar até o final. Como de aprender também, né? A gente aprende até morrer. É isso aí, tá aí. Chegando a primavera, né? Uma boa época para começar a nova atividade. Agora mesmo eu tive um convite para fazer uma exposição de jardins. Olha. Participar de uma exposição de jardins. Eu acho uma ideia muito boa. Que bacana. E o senhor é natural de Porto Alegre, não, né? O senhor vamos deixar para lá. Nasci em Porto Alegre. Nasci no Menino Deus. Quais são as suas lembranças mais remotas da época de infância? Assim, o que você gostava de fazer? Bom, a época de infância eu me lembro muito eu sempre gostei muito de bichos, sempre fui muito ligado aos bichos. Então, eu tive muitos pássaros a vida inteira, sempre vivi muito no meu jardim, no meu pátio. Eu morava na Avenida Getúlio Vargas, numa chácara, então eu tinha árvores, eu sabia até o galho onde eu ia me sentar. Isso para mim, esse approach com a natureza sempre foi muito importante. Eu sempre gostei muito de brincadeira envolvendo árvore, animais. Essa é a lembrança melhor que eu tenho. E naturalmente, da vida com meus pais, né, do que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de pescar. O Guaíba era muito bonito, eu chegava até ali, a gente tinha uma relação mais próxima com o Guaíba. Hoje em dia as pessoas praticamente nem convivem com o Guaíba, né? Então isso era muito bom. Sempre essa ligação com a natureza muito forte. Sempre houve isso aí, sempre gostei muito, sempre estive muito envolvido com a natureza. E como é que foi a sua escolha profissional? Houve um rápido namoro com o curso de Direito? Eu sempre lidei muito com coisas antigas, desde garoto. Primeiro eu fui funcionário público, muito tempo. E naturalmente me formei no Anchieta, tive uma formação bem jesuítica. Depois passei por vários colégios, fui expulso de vários. E aí, Por que isso? Eu era uma pessoa muito irrequieta e muito... Talvez por uma falta de orientação certa, né? Porque a realidade é que até hoje os colégios não têm orientação certa para as pessoas, porque cada criança é uma criança, né? Então ela tem que ser encarada de uma forma diversa, né? Então eu estudei num colégio chamado Emílio Maier, colégio municipal, né, Emílio Maier, que eu tenho saudades, gostava muito do professor Reboredo e de todos os outros professores que tinham lá. Depois me formei no Júlio de Castilhos, que o Júlio é um colégio que quase todo mundo passou. Peguei uma época muito boa, uma atividade política intensa, como eu também. E eu me lembro, por exemplo, do Carlos Araújo, que era uma pessoa encantadora, e continua sendo até hoje, né? E que era um militante sério, um militante que acreditava naquilo que ele aspirava. Então foi muito bom também a época do Júlio de Castilhos, do Anchieta. Então. E depois eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava com antiguidades. Aí eu fui convidado para fazer uma coluna na revista do Globo e também, paralelamente, na Zero Hora. E eu comecei mesmo num jornal chamado Shopping News, que era um jornal desses que hoje, precursor nesse que tem hoje em dia, porque hoje em dia todos têm o Ose Horger, não. Ele era um jornal que falava sobre casas, então eu escrevia matérias sobre casas. Depois, ao convite do Tasso de Castro, eu fiz uma coluna na Zero Hora e também fui co-editor da Variedade da Zero Hora. E depois me convidaram para fazer coluna social, aí eu comecei a fazer. Sempre gostou dessa área, então mais ligada às artes? Sempre muito relacionado à arte, à decoração, à antiguidade. E como eu trabalhava no jornal, aí me ofereceram, aí comecei a trabalhar. É verdade que o senhor já quis ser ator e pintor? Eu também quis ser pintor, eu tentei, não vi. Ator eu tinha um problema de dicção, tenho ainda até hoje. Então desisti, mas eu queria mesmo ser ator de circo, né? É mesmo? Eu acho o circo uma maravilha, né?
Estou louco que venha o filme do Selton Mello, Palhaços, para ver. Porque eu acho, aliás, o filme mais bonito do Fellini é um filme que é A Morte do Circo. O circo é uma coisa deslumbrante, quer dizer, hoje está meio... Felizmente pararam de botar animais para trabalhar em circo e tal, então está defasado. Mas o circo é um mundo maravilhoso. E o artista do circo talvez seja o artista mais completo que existe, porque ele se reinventa a cada dia. Né? Cada vez que ele pisa no picadeiro, ele tem que se reinventar. Então, eu acho isso fascinante. Olha só, que bacana. E o senhor chegou a entrar para a faculdade de Direito? Entrei para a faculdade de Direito, fiz vestibular de Ciências Sociais também, faculdade de Direito na Rio dos Sinos, cursei 2 anos, depois desisti. Aí viu que não era aquilo? Não, até era. Eu teria me dado muito bem, mas acontece que aí havia uma série de fatores, eu já trabalhava na imprensa e tinha o problema de ir diariamente, voltar, e aí, por displicência, não fui mais. Gostaria de ter concluído o curso de Direito. E na 0 Hora, o senhor ficou um bom período, né? Fiquei um período de 15 anos, aí fui trabalhar no Correio do Povo, não o Correio do Povo das últimas direções, da penúltima e da última. Eu trabalhei para o Dr. Breno Caldas, que era filho do fundador do jornal. O Correio do Povo, naquela época, era um dos 3 jornais mais importantes do país, e junto com o Estado de São Paulo e o Jornal do Comércio de Pernambuco. Formato standard ainda? Era uma edição enorme, havia uma tradição de não ter coluna social, porque o pai do Dr. Breno, o Francisco Caldas, que veio de Alagoas, não gostava de coluna social. Então eu fiz a primeira coluna. Teve uma moça que fazia antes um registro social, vamos dizer assim, é uma jornalista muito categorizada, muito boa pessoa, a Lígia Nunes. Mas a primeira crônica social, em termos social, assim, de página inteira no Correio do Povo, você não deve te lembrar disso, era uma página enorme, fui eu quem fiz. E trabalhava também na Folha da Tarde, aí era uma edição diária. Depois saí, a Folha da Tarde terminou, e depois eu saí e voltei para 0 Hora. Aí trabalhei mais 18 anos, e agora fazem 10 anos que eu trabalho no Jornal do Sul, onde eu fiz a primeira crônica social, é óbvio que eu fiz o primeiro número. E como é que veio o convite para ir para integrar a Rede Pampa? Olha, eu estava na 0 Hora e eu acho que tudo é renovação, né? A pessoa tem que se renovar e se reinventar sempre. E aí veio o convite, era uma oportunidade, um jornal novo, né? E houve quem dissesse assim, mas jornal novo e tal, e eu estou muito satisfeito. E faço o melhor que eu posso, acho que... E aí, estou ficando lá há 10 anos. E além de escrever a coluna no jornal, o senhor também participa do programa participo do programa, que não é meu. Eu tive um programa meu, mas hoje eu sou um dos participantes de um programa Pampa Boa Noite. E como é que é essa participação, que é um outro tipo de público também? Tem o público leitor e tem o público também telespectador. O público telespectador, eu acho que o jornal vai ter que se modificar muito, até porque também tem um outro público, que é o público da internet, né? E queiram ou não queiram, tem gente que diz, não, o jornal nunca vai terminar. Acho complicado. Mas cada público é uma maneira de ser, né? Então é muito gratificante, porque o público da TV, ele te identifica, ele te diz, ele te fala, e isso é gratificante, é altamente oportuno ouvir a opinião das pessoas. Algumas discordam daquilo que a gente diz, né? Mas é do jogo, né? E o senhor, né, como amante das artes, também é colecionador, né? De onde é que veio essa paixão? Eu não cheguei a ser propriamente colecionador, porque o colecionador é a pessoa que tem grande disponibilidade. Eu diria que eu juntei muita coisa no decorrer de um tempo, mas hoje não... Hoje em dia eu não acredito muito em ter, eu acredito em ser. Então, mas é aquela coisa, né? O hábito sempre faz a gente procurar alguma coisa, algum objeto, algum quadro, alguma peça antiga, enfim. Isso é atraente, né? A antiguidade sempre chamou a atenção? Sempre, desde muito pequeno. Desde muito pequeno. O senhor lembra, assim, o que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, eu era muito pequeno, eu fui às Ruínas das Missões, que é o monumento mais importante que temos no Rio Grande do Sul. Basta ver que um dos mais estudiosos da sociologia política, ele escreveu um livro indicando as missões gaúchas como a primeira iniciativa comunitária do mundo.
E está lá, é um monumento que os gaúchos lamentavelmente não conhecem, não vão lá, mas está lá, próximo ao Santo Ângelo, uma maravilha, muito lindo. Então me chamou a atenção, é uma estatuária muito modesta, porque, como tudo no Rio Grande do Sul, nós temos uma vida muito dura, né? Então o índio fazia uma estatuária despojada, uma estatuária, mas é uma estatuária muito forte, né? Porque é a interpretação do índio gaúcho, né? Mas é bonito, eu gosto pelo menos. Né? E a atividade de leiloeiro, como é Bom, que surgiu? a atividade de leiloeiro foi na continuidade, porque no Brasil a gente, quanto menos dinheiro a pessoa tem, mais atividade ela tem, compreende? Então, como eu precisava mais de uma atividade, aí eu fui ser leiloeiro. Fui nomeado leiloeiro no governo Amaral de Souza, e fiz leilões judiciais, fiz leilões de venda de carro, fiz N leilões, e leilões de arte principalmente. Os preferenciais são os de obras de arte? Não, eu acho que não existem coisas preferenciais, compreende? Eu não tenho essa coisa assim, porque a emoção do leiloeiro, a emoção existe em toda parte. Eu já fiz leilões de carros usados e tudo é emoção. A gente tem que ver as coisas de acordo com a situação. Tu não pode querer chegar, por exemplo, eu não era amante de futebol, mas através de um pintor chamado Nicolas Stahl, que era um abstracionista de flores, ele pintou um jogo de futebol. Então aí eu disse, mas olha aí, uma maneira boa de ver o jogo de futebol. Como é que eu vou saber qual é o clube de futebol que está dominando a bola? Tu abstrai, vê as cores, aonde a cor que tiver mais próxima da bola e mais constante na proximidade da bola, esse é o time que está jogando melhor. É óbvio, porque a bola está com quem sabe manobrar melhor com ela. Quer dizer, então tudo isso é a maneira que tu procura ver as coisas. E tem uma história curiosa que o senhor salvou um mapa de um incêndio. Isso aí é uma história muito antiga. Naturalmente eu tinha uma vida muito complicada, né? Eu estudava de noite, trabalhava de dia e tal, aí houve um incêndio e tinha um livro de mapas antigos e estava lá o dono, coitado, se lastimando, era uma livraria. E ele me disse, perdi tudo e tal. Eu disse, não, peraí, aqui tem um livro de mapas antigos. Aí lavamos os mapas, limpamos e tudo mais, e molduramos e vendemos. Praticamente não salvei, ajudei ele. Aí ele ganhou uma grana, eu também. Quer dizer, conseguiram recuperar o livro, então? Não, o livro não mais, não. Né, mas conseguimos recuperar os mapas. Foram moldurados e vendidos como mapas antigos. Né? Olha só, fizeram uma repaginada, então, ali. Exatamente, eles foram emoldurados e tudo ficou com foi apreciado de uma outra maneira, aí para enfeitar e tal. Né? E a confraria Bom Gourmet? A confraria Bom Gourmet foi um homem que foi um grande empresário, João Ernesto Schmidt, e ele se propôs a fazer uma confraria. Ele era muito amigo de cozinheiros europeus e era dono do Plaza, a família é dona do Plaza ainda, e aí ele me chamou e eu organizei lá a confraria Bom Gourmet. E, junto com um grupo grande, Elias da Rosa, Luiz Fernando Veríssimo, e tivemos lá uma boa temporada. A confraria continua até hoje. E o senhor gosta de gastronomia? Eu gosto de comer bem, mas não sou de cozinhar. Pelo contrário, eu tenho a mania da limpeza. Então, a pessoa que tem mania de limpeza é complicado, né? Porque mas também não tenho vocação, não tenho muita paciência. Eu sou muito impaciente, eu gosto das coisas muito rápidas. Então aí a pessoa que quer muito rápido não tem essa paciência. E eu acho uma maravilha a pessoa que cozinha. A pessoa que cozinha normalmente ela é generosa, porque o ato de fazer comida é um ato de generosidade, é um ato de amor. É verdade. Não é que eu não saiba amar, mas acontece que não é o meu preferencial, não é a cozinha. É mais fácil chegar e já está pronto, né? É verdade, eu acho preferível, E tem músicas que são especiais na sua vida? Eu gosto muito, eu não gosto dos Estados Unidos e não admiro particularmente a cultura norte-americana, mas eu gosto muito do Miles Davis e, paradoxalmente, um dos poucos brancos que soube tocar jazz, que é o Chet Baker. Né? E teve também uma cantora de jazz branca divina, eu não lembro o nome dela. Bom, então o que eu ouço mais é jazz. Eu não tenho particular afeição pela música brasileira, gosto muito do Noel Rosa, gosto de outros nossos velhos, gostava muito da Elisete Cardoso, que foi minha amiga, gostava da Elis, que foi minha companheira, colega, né? Mas particularmente gosto de jazz. E isso é de gosto musical, assim, não tem nenhum motivo por algum fato da sua vida?
Não, até porque a formação da minha mãe musical era muito clássica, muito erudita, então aí, graças a ela, eu aprendi a conhecer as óperas, que é uma coisa que eu gosto também, mas não houve, foi a única influência que eu recebi, assim, então, não, o jazz foi por escolha pessoal mesmo. E atualmente, o que o senhor gosta de fazer aqui em Porto Alegre nos momentos de lazer? lazer? Eu faço muito esporte, compreende? Gosto muito de fazer esporte, gosto muito de mexer no meu jardim, eu gosto muito de ler. Ah, então já começou aí a atividade. Eu sempre tive mais ou menos voltado para o jardim, porque eu sempre morei em casa, com raras exceções, eu sempre morei em casa, compreende? Nunca morei em apartamento. E tive o mau gosto de morar num condomínio, porque o condomínio nem é casa nem é apartamento, é infernal. Bom, e gosto muito de leitura, muito. Eu acho, aliás, tem um ditado que diz que os prazeres da mesa são os últimos que o homem deixa. Eu acho que não. Eu acho que os prazeres da mesa até a gente é obrigado a deixar em determinado momento da vida. Eu gosto muito de leitura, de ler. Eu acho que os livros são os companheiros. Eu cito como exemplo o seguinte: se tu estiver perdendo o sono, são 4 da manhã, tu precisa fazer alguma coisa, tu vai, abre um livro que tu gosta, lê um trecho, fecha, volta para a cama e dorme. Aí eu te pergunto, será que um amigo teu ia aguentar? Um amigo que tu não visse há muito tempo. Olha, me lembrei de ti, são 3 horas da manhã, perdi o sono, então resolvi conversar contigo. É complicado, né? Não existe amigo. Então o livro é o melhor amigo do homem, tranquilamente, longe de qualquer coisa. E tem algum gênero preferencial? Não tenho gêneros preferenciais. Eu leio tudo. Não gosto de má leitura, né? Não gosto de best-seller, não leria livros de autoajuda, compreende? Eu poderia ler livros de psicanálise, mas não leria livros de autoajuda. Não condeno quem gosta. É como disse o Milor Fernandes, está aí o Paulo Francis, o Paulo Coelho. O Paulo Francis era um gênio. O Paulo Coelho, que fez aquela viagem miliardária, que é lá na Sibéria, aquele transsiberiano, né? E ganha um monte de dinheiro, vende livros aos milhões, todo mundo lê, mas eu não leio. E se o senhor pudesse mudar qualquer coisa no mundo inteiro, em alguma pessoa, o que seria? Olha, se eu pudesse mudar alguma coisa, eu não mudaria, porque é muito difícil, eu também não daria conselho. Mas eu acho que as pessoas deveriam pensar, principalmente, entre ter mais condescendência e solidariedade com os demais. Solidariedade. Solidariedade, né? Que eu acho importante. E em Porto Alegre tem algum lugar especial para eu goste? Isso. Olha, eu gosto muito de Porto Alegre, eu sou muito bairrista, eu gosto muito do Rio Grande do Sul, entendeu? Tirando o clima, eu não vejo outro lugar. Acho o Rio Grande do Sul muito bonito, muito agradável. Lamentavelmente, a não ser 20 metros lá na Praia de Torres, nós não temos praia, né? O resto, mas me agrada muito. Porto Alegre eu gosto muito dos morros, da Glória, Teresópolis, acho muito bonito aquele ali, me encanta. O próprio Morro do Menino Deus também. E como é que foi, gostando tanto da cidade, bairrista, né, como o senhor mesmo se intitula, receber então o título de cidadão emérito de Porto Alegre? Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava para um empresário que gostava muito de receber troféus e tal, então eu ia na entourage dele, na comitiva, e também recebia troféu. E eu pegava esses troféus, que eram feitos pelo Chico Stocker, eu já contei isso aí, tu deve saber, eu tirava a placa e botava no leilão para vender, né? Eu não dou valor nenhum, de uma maneira geral, nem a homenagens, nem a títulos, nunca fiz jantar de adesões, não entende, eu sou completamente antípoda disso aí. Mas o título de cidadão emérito é uma coisa, como aquele título que me ofereceram, a prefeitura me ofereceu, outras coisas por cultura, para ajudar a cultura. Eu acho que não deixa de ser uma coisa que a pessoa sente satisfação em receber um pequeno reconhecimento, né? Mas, de uma maneira geral, por exemplo, eu nunca aceitei comenda nenhuma de país nenhum. Eu tive vários amigos diplomatas que me ofereceram, eu nunca aceitei. É mesmo? É, nunca aceitei. Eu acredito muito em conta bancária, minha querida. Eu não sou de... Eu sou muito pragmático, muito objetivo nesse aspecto aí. Eu não sou de, sabe...
Mas não condeno quem gosta. Eu, às vezes, vou à festa e vejo as pessoas cobertas de comendas e tal. É uma maneira, né? Claro. É um modo. Respeito. Não é o meu. Tá certo. E quais os próximos projetos de Paulo Gasparotto? Olha, meus próximos projetos, eu sempre acho que sempre deve ter planos, né? Eu tenho planos de fazer novas metas profissionais, concluir algumas coisas, viajar principalmente. Tem algum lugar específico que o senhor... Não, olha, agora eu estou com muita vontade de ir a um lugar que chama-se Alter do Chão. É uma praia de rio que fica a 40 minutos de Santarém. Olha! Então, eu tenho muita vontade de ir lá. Tenho muita vontade de voltar a Belém, que eu acho muito bonito. Tenho muita vontade de ir a Madagascar. Eu já estive próximo, mas como eu fui via África do Sul, aí na hora H me disseram, não, mas o senhor não pode desembarcar lá, porque quem tem carimbo da África do Sul, naquela época viu o apartheid. Então... E, naturalmente, rever os lugares que eu acho bonitos e agradáveis na Europa. Né? E quem sabe a jardinagem, né? Quem sabe, por que não ser jardineiro? Isso aí, eu gostaria de agradecer a sua participação no nosso programa, parabenizá-lo pelo título de cidadão emérito. Muito obrigado, muito obrigado. Tá certo. Satisfação minha. E o Trajetórias de hoje fica por aqui. Nós conversamos com Paulo Gasparotto, jornalista, colunista, comentarista, avaliador e leiloeiro. Até o próximo programa.